Nasci em 26 de março de 1932, na cidade de Malange, na antiga colónia portuguesa de Angola, na África Ocidental. É uma cidade do interior, planáltica, 1100 metros de altitude, clima muito agradável. E mais tarde mudei para Luanda e senti um grande choque com a diferença de clima. Temperatura muito mais elevada, umidade do ar muito mais acentuada. Estranhei muito e na altura tinha apenas 10 anos de idade, quando a minha família se mudou para Luanda e eu acompanhei, claro. Eu cresci autenticamente num preconceito anti-espírita. Ainda hoje me lembrei de um casal em Malange, que era o Sr. Clara e a esposa, que eram espíritas e faziam sessões de espiritismo e, pronto, para maledicência de toda a população em Angola. E a minha mãe gostava de ir à missa quase todos os dias de manhãzinha e eu ia com ela às 6 da manhã, à missa das 6 da manhã. E na nossa caminhada para a igreja da terra, cruzávamos-nos com essa família, 3, 4, perdão, não, uma outra família, a família do Sr. Costa, gente muito boa, simpática, mas alvo da maledicência do resto da população por frequentarem a casa espírita do Sr. Clara. E quando passávamos por eles, a uma certa distância, não era muito perto, a minha mãe e eu benzíamos-nos porque eles estavam mal, estavam em práticas que eram contra o cristianismo, pronto, e cresci nesse preconceito muito de raiz, desde os meus 6, 7 anos, e depois os dichotes que havia na sociedade, a ridicularizar o espiritismo, tudo isso gravou na minha mente um forte preconceito contra o espiritismo. A minha mãe era católica, praticante, muito séria, uma católica mesmo a sério, cumpridora, respeitadora da doutrina, muito respeitadora no trato com toda a gente, e era uma católica exemplar. E o sonho dela era ter filhos sacerdotes. O mais velho foi para o seminário e chegou a ser ordenado sacerdote. E eu, 10 anos mais novo que ele, a minha mãe deu a volta ao meu pai, que tinha outros projetos para mim, não é? Mas a minha mãe deu-lhe a volta e eu lá entrei para o seminário também e frequentei o seminário uns 6 anos. 6 anos, exatamente. E aí o preconceito anti-espírita radicou-se mais ainda. Não é? Muito mais tarde, em 1960, aliás, nesse mesmo ano, ainda tive uma atitude de uma certa sobranceria contra o espiritismo, porque um senhor, um espírita muito respeitável, numa cidade de Angola, a cidade do Uambo, na altura tinha um nome colonialista, na cidade do Uambo, em trabalho, fui lá em trabalho, trabalhava nas finanças de Angola, nos serviços de fazenda, e em serviço fui até essa cidade e lá conheci um senhor muito respeitável. Quando soube que ele era espírita,
Sobreveio-me um ataque de sobranceria, olha, coitado, anda-me perdido nessas coisas. E ele gentilmente convidou-me para assistir a uma das suas reuniões e eu, com uma grande sobranceria, recusei. Mas nesse mesmo ano, 1960, em Angola, e já de regresso a Luanda, onde residia, conheci não propriamente o espiritismo, mas o racionalismo cristão. Uma família racionalista cristã, tomava muito a sério e eram pessoas honradas, sinceras, cidadãos absolutamente respeitáveis, e encantaram-me com a literatura racionalista, porque nessa altura eu fazia um ano que eu tinha deixado de ser católico praticante. Depois de sair de seminário, mantive-me católico, praticante e até militante. Cheguei a fazer parte das conferências vicentinas na cidade de Luanda e pronto, era um católico militante mesmo, não apenas um crente assim, mais ou menos medíocre, um militante a sério. Mas sempre com algumas dúvidas, aliás, desde muito pequenino, que era a ideia do inferno. O inferno perturbava-me muito. Como é que Nosso Senhor, sendo tão bom, manda as pessoas para o inferno, um sofrimento eterno, aqueles pormenores todos, o fogo do inferno, sem queimar, ardermos sem nos queimarmos, e fazia-me muita confusão. Mas eu era crente a sério e dizia cá comigo, bom, eu ainda sou pequenino, não compreendo. Quando crescer, Nosso Senhor vai-me ajudar a compreender. Mas nunca compreendi. Até aos 27 anos, até o ano de 1959, tinha sempre aquela ferroadazinha do inferno, absolutamente incompatível com a bondade e a perfeição de Deus. E aí tive um autêntico paroxismo de revolta contra essa ideia. E revoltei-me mesmo. Cessei a frequência da igreja, a frequência da sociedade a que estava ligado, das conferências vicentinas, e acabei com tudo, porque tinha que haver qualquer coisa. Deus não pode ser isto. Isso causou-me uma grande perturbação, eu tinha pesadelos, conheci um obsessor, vim a perceber mais tarde, com o conhecimento da doutrina, que era um obsessor que eu sentia, aliás, eu não sentia, ele é que sentia que não me podia fazer mal, mas gozava imenso, era um prazer imenso, divertia-se imenso, a torturar-me, a assustar-me, meter-me medo, e metia-me medo de verdade, E eu quase sempre acordava com ele a dirigir-se a mim com uma faca em riste, uma cara muito medonha e ao mesmo tempo de troça e sarcasmo, a dirigir-se para mim para me atacar. E eu dava um grande grito e acordava com o grito. A minha mãe vinha ter comigo. Eu já tinha 27 anos, em 1959. Uma vez disse-me, meu filho, é a tua consciência. E eu tinha vergonha de dizer o que era realmente, que era aquele pesadelo. Bom, nesse mesmo ano, tive uma grande consolação e alteração na minha vida, uma revolução mesmo, foi conhecer a yoga. Conhecer muito superficialmente, mas fez-me tão
tão bem, deu-me paz, e eu dizia comigo, sim, isto é um Deus decente, isto é um Deus decente, e todo contente, reconciliado com a ideia de Deus, com Deus mesmo, feliz, a minha vida mudou-se completamente, o meu relacionamento com as pessoas, e fez-me muito bem. Parte desse bem só notei 3 anos depois. 3 anos depois, em 1962, faleceu muito nova uma irmã minha, com 38 anos, mais velha que eu. Faleceu, claro, foi um grande desgosto para mim. E eu estava nesse dia para partir para mais uma viagem de serviço, no interior de Angola, mas é claro, adiei, fui ao meu serviço, à secretária, arrumar lá uns papéis, e fechei a gaveta para ir para casa, para tratar dos problemas do luto, do velório, enfim, as cerimónias fúnebres e a burocracia também. E disse, então vou para casa, mas antes vou passar pelo correio, vou passar na caixa do correio. Caixa do correio, as chaves, onde é que eu tenho? As chaves. E parei um bocadinho, já sei. Fechei a chave dentro da secretária. Pedi a chave mestra lá na direção dos serviços, abri e realmente lá estava um molho de chaves dentro. E aí eu pensei, que maravilha! Eu andava sempre a perder coisas, há tanto tempo que não perco coisas. Chaves, o bilhete de identidade, documentos, guarda-chuvas. Perdia tanta coisa e agora há tanto tempo que não perco, e associei logo à minha paz da yoga, porque uma coisa que me fez muito bem foi o hábito da descontração, exercícios de descontração. E bom, eu acho que a nossa sociedade, a maioria das pessoas, vive tensa, preocupada, ansiosa, num certo grau, às vezes grave também, não é? Mas mesmo quando não é grave, uma certa ansiedade, tensão, e, portanto, com tendência para esquecer coisas, e era o que acontecia comigo. Mas quando eu comecei a ter paz, relaxamento, descontração, deixei de ser perturbado por essa tensão, deixei de perder objetos, cheguei a perder até um relógio de pulso, acabou-se tudo isso e eu fiquei muito feliz com aquela diferença. Aí é que eu notei a diferença de que eu estava a ser beneficiário, que me dava tanta alegria, tanta paz, tanta felicidade. 3 anos depois é que eu reparei, mas foi de facto uma revolução na minha vida, nos relacionamentos pessoais, tudo beneficiou, tudo beneficiou. Agora o senhor pode falar um pouquinho da sua vinda de Angola para cá, né, para Portugal, como é que foi e como é que o senhor passou, né, do racionalismo cristão para o espiritismo? Exatamente. Em 1960 conheci essa família racionalista cristã e depois nas minhas viagens de serviço também conheci em Benguela a família Guerra de racionalistas cristãos muito aplicados, sinceros, conhecedores, estudiosos, pronto, e reforçou os meus laços com o racionalismo cristão. Frequentava reuniões familiares, não é? Mas reuniões com toda a disciplina do racionalismo cristão, semelhante, aliás, à disciplina espírita das reuniões. E, pronto, aprofundei muito as leituras e até radicou-se um bocadinho mais o meu preconceito anti-espírita, porque
a literatura racionalista cristã, em muitas obras, e algumas delas, digamos, de referência, referiam-se pejorativamente ao espiritismo. Referiam-se pejorativamente ao espiritismo. Chamavam pejorativamente um espiritismo religioso, porque o racionalismo, até pelo nome, a preocupação da racionalidade, um tanto exacerbada, preocupada com o caráter científico da doutrina espírita, que eles chamavam racionalista cristã. E aí também acentuou-se um bocadinho o preconceito anti-espírita. Ainda nos anos de 60, em 1964, era funcionário público, funcionário de fazenda, tinha direito a 6 meses de licença graciosa, férias, e vim até Portugal. Aliás, foi a primeira vez, porque eu, como natural de Angola, anteriormente não tinha direito à tal licença graciosa. Mas, mais tarde, a lei foi alterada e, como era filho de mãe natural de Portugal, portuguesa, natural de Portugal, São João da Pesqueira, então passei a ter direito e aproveitei e fez muito bem viajar, conhecer novos hábitos, fez muito bem. E, é claro, já era assinante da revista espírita Estudos Psíquicos e também da Fraternidade. E fui conhecer esses dois, digamos, redutos espíritas em Lisboa. O Sr. Matos, da Fraternidade Espírita Cristã, e o comandante Isidoro Duarte Santos, diretor da revista Estudos Psíquicos e também, diretor de um centro que nunca cheguei a frequentar, mas frequentava o centro do Sr. Eduardo Matos, meu grande amigo, tornámos-nos amigos e comecei a ter mais contacto com o espiritismo e a perceber melhor, porque eu antes não distinguia bem, com as minhas leituras, em Estudos Psíquicos, a revista Fraternidade, confundia muito espiritismo e racionalismo, não entendia a diferença. Então comecei a perceber e comecei também a perceber a razão e a natureza de algumas coisas que me contrariavam muito no racionalismo cristão. No entanto, o que havia do meu conhecimento, era o racionalismo cristão. Em Angola continuei racionalismo até 1971. Vim novamente para umas férias em Portugal, contactei novamente com o Matos e várias vicissitudes. Fiquei a conhecer o Divaldo Franco e ecos da estadia dele, a primeira estadia dele em Portugal, em 1967. E várias circunstâncias, que seria longo estar a enumerar, comecei a pensar em levar o Divaldo Franco também a Angola. E comecei a trabalhar nisso tudo. Inclusivamente com a orientação do Eduardo Matos, grande amigo. Regressei em agosto, em 3 de agosto, regressei a Angola e poucos dias depois chegava a Angola o nosso Divaldo Franco. O Divaldo Franco deu-me um empurrão definitivo para o espiritismo. Fiquei com a perfeita noção
uma noção mais perfeita, não, mas mais completa, mais exata do que era o Espiritismo. Pronto, e aí aderi de alma e coração ao Espiritismo, tornei-me, digamos, adepto, praticante, e para grande desgosto dos meus companheiros racionalistas, que lamentavam imenso: olha, o João Xavier deixou o racionalismo, foi parar ao espiritismo. Mas é verdade, continuei. Foi em 1971, foi o contacto com o Divaldo, foi de facto o impulso definitivo para a minha entrada no Espiritismo, a minha adesão integral ao Espiritismo. Em Portugal e em Angola, que era uma ramificação da ditadura, o preconceito não, a aversão anti-espírita era total, não é? A própria palavra espiritismo, ninguém ousava proferi-la, a não ser para denegrir ou ridicularizar, mas era uma palavra que nunca se usava. Nunca aparecia escrita na imprensa, por exemplo, ou proferida na rádio. Televisão ainda era muito incipiente, ainda não existia em Angola. E então as nossas atividades tinham que ser clandestinas. Fizemos alguns esforços, mas rapidamente fomos desencorajados da ideia de legalizar o espiritismo. E pronto, fazíamos a prática espírita, grupos familiares clandestinos, muito discretos, com muitas medidas de segurança, não juntar demasiada gente ao mesmo tempo, pedia-se para chegar às reuniões a horas separadas, não muita gente ao mesmo, para dar o mínimo possível nas vistas, e em Portugal era a mesma coisa. Em 1976, depois da independência de Angola, aliás, estive lá um ano depois da independência e tinha a ideia de lá permanecer. Sentia-me angolano, muito ansioso da independência da minha terra, da minha pátria, e defendia calorosamente a ideia de todos ficarmos em Angola. Quanto pior as coisas estivessem, mais obrigação tínhamos de dar o nosso contributo para manter a ordem, o funcionamento, o equilíbrio. E tinha e vivia a fundo aquele espírito revolucionário, todo contente, entusiasmado também no aspecto político. Em 1976, um ano, 11 meses depois da independência de Angola, tive um sonho premonitório que eu considerei na altura premonitório. Na noite de 4 para 5 de outubro de 1976, tive um sonho em que era convidado a deixar Angola, sair de Angola para Portugal. E eu, revoltado com aquilo, então ando a dizer a toda a gente para ficarmos em Angola e eu vou sair de Angola. Não! E muito relutante, renitente. E acordei, um sonho muito vívido, toda a manhã a pensar naquilo. Cerca das 11 horas da manhã, pensei cá comigo, estou a ver que tenho mesmo de me ir embora. E quando tive esse pensamento, senti uma paz tão grande, inexplicável, mas uma paz tão grande, tão poderosa, tão consoladora, que me impressionou muito. Disse, alto, aquele sonho então não foi um sonho qualquer coisa sério e significativo.
E a partir daí comecei a pensar em sair de Angola e comecei a sentir o cansaço da vida de revolucionário, porque havia muitas dificuldades, faltavam mercadorias, alimentos, havia uma altura em que faltava o arroz, era uma luta para encontrar meio quilo de arroz numa loja distante, depois vinha o arroz, faltava, por exemplo, o açúcar e outras coisas, a ordem pública muito perturbada, não havia autoridade, havia, mas pronto, incipiente, inexperiente, e havia uma grande confusão. Comecei a sentir o cansaço de toda essa situação. E, rapidamente, em 15 dias, pedi uma licença disciplinar, mas já com a ideia de nunca voltar. E cá voltei. Algum tempo depois, recebi uma carta do nosso Divaldo Franco, feliz, contente por eu ter vindo para Portugal, e dizia-me ele que eu, em Angola, estava em risco, grande risco, de me perverter. E eu li aquilo, senti, isto é uma autêntica radiografia, como é que o Divaldo sabe isto? É verdade, realmente eu em Angola estava em risco de me perverter. Instintivamente esquivava-me a cargos de responsabilidade política, mas embrenhava-me todo na política, com todo o entusiasmo, estimulava os meus colegas e companheiros, trabalhava, colaborava, mas sentia qualquer coisa instintiva que me segurava para não procurar nem aceitar cargos de responsabilidade política. E zangava-me comigo mesmo. Então, eu sou tão angolano, tão ansioso da minha terra, e estou com medo de aceitar cargos de responsabilidade. É uma luta. Não, já era qualquer coisa que funcionava. Porque, e pronto, depois cá eu verifiquei que estava mesmo em risco de me perverter. Os meus companheiros, alguns companheiros de escola, pessoas bem formadas, retas, cumpridoras dos seus deveres cívicos, entraram, naturalmente, foram entrando para cargos de responsabilidade política e, nesses cargos, fizeram coisas que por eles próprios nunca fariam. Repugnava a sua sensibilidade, a sua formação, a sua boa formação, mas tiveram de fazer coisas que por eles nunca fariam, mas colhidos naquela engrenagem. Ora, eu, mais tarde ou mais cedo, acabava por entrar também naquela engrenagem, não podia esquivar-me indefinidamente a cargos de responsabilidade, até porque havia muita falta de cérebros em Angola, houve um êxodo em massa, em poucos meses, mais de 500 mil pessoas abandonaram Angola, comércio, funções públicas, trabalhos na indústria, etc., não é? Bom, e havia muita falta de cabeças, dirigentes, né? Cérebros, com capacidade de dirigir. Mais tarde ou mais cedo, eu era apanhado nessa engrenagem e estava absolutamente sujeito a ser colhido nela, na engrenagem. Não? Conhecia uma grande figura do espiritismo em Portugal. Conheci pouco, mas conheci pessoalmente. Conversámos uma ou duas vezes, até Laurentino Simões, que na altura era presidente do que veio a ser o Núcleo Espírita Cristão, que ainda não estava, digamos, instituído, não é? Mas foi o germe do Núcleo Espírita Cristão. O querido amigo Mário Moreira, Américo Castanheira. É claro, eu não vivi
aquelas experiências, por exemplo, as reuniões do monte, porque ainda não estava cá em Angola, mas ouvia contar aquelas peripécias, aquelas autênticas aventuras, das reuniões clandestinas, num pinhal, no monte. Tive conhecimento por eles de tudo isso. Em 28, já era 28 de outubro de 1976, acompanhei logo, aproximei-me logo do movimento espírita, na Fraternidade Espírita Cristã. Foi mais prático para mim frequentar, e frequentava as reuniões que havia. Já estava no espiritismo, digamos, liberalizado, já não havia... Ainda havia bolsas de preconceito e até de aversão ao espiritismo. Havia muitas bolsas, né? Porque a Revolução não trouxe simpatia nenhuma ao espiritismo, a não ser no sentido de democraticamente permitir, conviver, aceitar. Mas e ainda temos uma grande mágoa contra o Estado português, o Estado democrático, que vergonhosamente ainda hoje não restituiu os bens imóveis da Federação Espírita Portuguesa, apreendidos, sonegados, confiscados pela ditadura. A democracia corrigiu muitas situações dessas. Por exemplo, os rotários, os maçons, foram ressarcidos de todas as suas confiscações. Nós não, batalhamos administrativamente, judicialmente, nunca conseguimos nada. No meu tempo, na presidência da Federação Espírita Portuguesa, reatei o processo judicialmente. Houve uma circunstância favorável, que me pareceu favorável, para empreender essa iniciativa. Não consegui, no meu mandato, os meus sucessores do seu mandato também não conseguiram, e fizeram esforços, contrataram advogados. Até hoje, não sei, presentemente, concretamente, não sei a situação exata, mas de qualquer maneira continuamos, a Federação Espírita Portuguesa continua privada dos seus legítimos bens, vergonhosamente esbulhados pelo Estado fascista e sonegados pelo Estado democrático, vergonhosamente, inadmissivelmente, uma vergonha. Eu entrei para a Federação no ano de 1984, convidado pela Presidente e que era também candidata a um novo mandato, convidou-me para fazer parte da sua equipa diretiva em 1984. Entrei com o cargo de tesoureiro da Federação Espírita Portuguesa, estive vários mandatos. Em 1990, sim, exatamente, fui eleito vice-presidente e tive esse cargo no mandato 91-92 e em 93 fui eleito presidente, muito contrariado, mas fui muito contrariado pela responsabilidade imensa que eu sentia, e não me sentia à altura, mas fui muito incentivado e apoiado, e estive na presidência a partir de janeiro de 1993, até 31 de dezembro de 1998. 3 mandatos de 2 anos cada. Para quem está começando no Espiritismo, o senhor teria algum conselho para dar para essas pessoas? Estudar, conhecer realmente, estudar a doutrina, para ter bases seguras, para construir o seu raciocínio e não por, digamos, paixão ou
sectarismo, isso não é de todo recomendável. Não é? Portanto, saber, conhecer, portanto, estudar é essencial, essencial. Bem, agora não estou, sobretudo com esta situação da pandemia, confinamentos, menos contactos, muito menos contactos, não estou muito dentro, mas tenho conhecimento de que o espiritismo se expandiu muito em Portugal. E temos uma dívida eterna de gratidão ao Brasil, ao nosso querido Brasil, porque de lá nos vieram grandes incentivos, até apoios, mesmo na altura no meu tempo da Federação Espírita Portuguesa, auxílios, ajudas materiais mesmo, em fornecimento de livros, por exemplo, da Federação Espírita Brasileira, no tempo do Dr. Francisco Thyssen, nessa altura, de quem fui grande amigo, tornei-me muito amigo, Francisco Thyssen, o saudoso Francisco Thyssen, e devemos muito ao Brasil. Talvez uma figura de que se fala pouco é o Joaquim Alves, muito conhecido no Brasil, uma figura admirável, porque ele residiu em Portugal meses, sempre ao serviço da doutrina. Tive a orientação dele durante largos meses na então ainda atual Comunhão Espírita Cristã. Foi um impulsionador do espiritismo, da qualidade do espiritismo, porque naturalmente o espiritismo incipiente tinha muitas falhas, muitas, enfim, inocências, pouca firmeza, muitas fraquezas. Mas não apenas Joaquim Alves. Estiveram cá dois irmãos. Os irmãos, olha agora o nome deles. Um deles era António, que era muito conhecido, chegou a ser até o médium brasileiro e mundial mais examinado cientificamente sobre as suas qualidades, mais estudado cientificamente. E olha, não me vem agora o nome dele. Um deles era António, a mãe deles também era espírita, faleceu há pouco, Gaspareto, os irmãos Gaspareto. Um deles era o António, o outro o Ireneu. Houve uma altura em que estiveram cá simultaneamente, mas foi pouco tempo. Mas os dois estiveram cá bastante tempo, como residentes, foram dois grandes impulsionadores do espiritismo em Portugal. Mas o grande impulsionador foi Divaldo Franco. A vinda dele em 1967, em plena ditadura, foi um acontecimento extraordinário. Ele nunca teve à vontade muitas precauções para poder falar em público, relativamente, porque não era o público em geral, o público espírita, pessoas avisadas telefonicamente, verbalmente, etc. Não é? A presença de Divaldo foi fantástica, incendiou, mesmo durante a ditadura, entusiasmou a ideia espírita nos portugueses de uma maneira extraordinária, porque o Divaldo é aquele espírita brilhante,
militante, pronto, respira espiritismo, estuda espiritismo, fantástico. E depois a obra dele também. A obra de Francisco Cândido Xavier, que também já era conhecida, mas a presença de Divaldo e depois a veneração que ele tinha por Chico Xavier consolidou, de facto, cimentou as bases firmes para o espiritismo. Em 1971, em Angola, a mesma coisa. Porque até aí a palavra espiritismo ninguém a proferia. Curiosamente, na presença do Divaldo, passou-se a escrever na imprensa, a ouvir na rádio, a palavra espiritismo. Divaldo Franco foi entrevistado num programa Café da Noite, de uma estação de rádio em Luanda, do Sebastião Coelho, Sebastião Candimba, como nós chamávamos. Candimba é coelho em língua nativa, quimbundo. O Divaldo, a partir de Divaldo Franco, foi uma diferença extraordinária. E mais, a partir da presença de Divaldo Franco em Angola, começou-se a falar de umas práticas espiritualistas, não vamos chamar espíritas, do conhecidíssimo Padre Lima, um padre de uma localidade do interior de Angola, Longonjo, que era médium, não é? E, é claro, ele não se dizia médium, era exorcista, fazia exorcismos, mas com uma grande, as palavras ocorrem muito dificilmente, um grande, digamos, espalhafato mediúnico, que ele não controlava, porque não conhecia a mediunidade, não é? Experimentalmente. E então começou-se a falar das curas, não se dizia mediúnicas, também não, espíritas, não eram espíritas, grandes, famosas curas que ele obteve em Longonjo, de pessoas de toda a parte de Angola acorriam a Longonjo a certas datas para serem atendidas por ele. E, regra geral, obtinha curas fantásticas. No fundo eram desobsessões, não é? Mas as pessoas viam a cura e era uma coisa... Pois, isso era tudo abafado. Mas, a partir daí, uma revista, que pena, não me lembro outra vez do nome dela, uma revista semi-artesanal, com muito pouca tiragem, mas começou a fazer relatos dessas reuniões com o Padre Lima. Olha, a tiragem subiu a milhares de exemplares. Não sei se era mensal ou 15, não sei, já não me lembro. Mas subiu e toda a gente comprava, procurava essa revista para ver o relato das curas do Padre Lima. Isso era impensável antes da vinda de Divaldo. Palavra escrita, a palavra espiritismo repetida, era absolutamente impensável. Depois da vinda de Divaldo foi uma alteração como do dia para a noite. Eu gostaria assim, só de perguntar para o senhor, que casa espírita hoje o senhor está frequentando, se o senhor faz palestra, eu sei que está na pandemia, mas como é que está a sua movimentação hoje? Sim, estou com todas as restrições atuais, mas estou ligado, sou colaborador da Associação Espírita Fraterna Francisco de Assis, que é nesta rua também, um pouco mais acima. Faço parte da rotina dos trabalhos, da escala de palestrantes também. A prática mediúnica agora está, pronto, também suspensa. Pronto, as atividades são bastante restritas, mas continuam.
Sim, também tenho o prazer de pertencer aos corpos gerentes da ADEP. Pronto, agora a minha colaboração é quase zero, exceto uma entrevista que dei à ADEP TV na semana passada. Colaboramos, estou sempre disponível, escrevia regularmente para o jornal da ADEP, que agora é um jornal bimestral, agora está suspenso, e não sei de data previsível para o reatamento, mas estou sempre disponível para os companheiros, os queridos companheiros da ADEP. Sim, para todas as pessoas que porventura venham a ouvir e ver esta gravação, as minhas saudações cordiais de cristão espírita, o meu desejo de que nunca desistam da prática do espiritismo, cultivando o mais possível, sobretudo na parte do estudo. Estamos sempre a aprender, a atualizar-nos e parar nesse aspecto não é nada bom. Portanto, aconselharia sempre o estudo e a prática, sobretudo, o nosso grande lema, a caridade na nossa vida, nos nossos relacionamentos. É uma prática, um lema fundamental do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação.